Olá, tudo bem? Eu sou o Matheus, apresentador de História Fácil, para descomplicar a história e você aprender história. Bom, desculpa que eu tentei fazer uma ordem de vídeo e não deu certo, tá? Então a gente vai fazer uma ordem de vídeo mais cronológica de 2 em 2 dias, tá? A gente terminou, né, sobre o processo de independência do Brasil com as conjurações e a crise do sistema colonial de Portugal aqui no Brasil. A gente terminou na conjuração baiana, que agora vem a vinda da família real para o Brasil. É um assunto importante, porque Dom João VI, ele teve muita fama de ser fujão. Só que não era fujão, tá, gente? E tinha uma fama de fujão porque ele vazou quando ele foi invadido. Mas é uma estratégia, se você reparar. Então, vamos começar. No início do século XIX, a Europa vivia uma crise política e militar. De um lado, com o exército francês de Napoleão, e a outra, a Inglaterra, com a sua armada, assim, é conhecida como a Senhora dos Mares, e tinha no meio dos dois Portugal, que era economicamente pobre, apesar das inúmeras colônias que eles tinham. Por exemplo, o Brasil, entre outros. Não vamos falar todos aqui, mas vamos falar Brasil, é um exemplo. Então, o imperador francês, né, o Napoleão, ele decretou um bloqueio continental na Europa. O que se trata de bloqueio continental na Europa? Todos os países da Europa não podiam fazer comércio com a Inglaterra. Qual foi o principal objetivo dele de bloquear isso? Foi prejudicar economicamente a Inglaterra. Porque em questão de exército e tal, a França e a Inglaterra não tinham nem comparações. A Inglaterra era 1000 vezes mais forte. Então o Napoleão teve esse truque para prejudicar a Inglaterra. Só que prejudicou Portugal. Porque Portugal era um país pobre economicamente, como já está dito. Então eles, percebendo isso, eles desobedeceram o bloqueio continental e fizeram comércio com a Inglaterra. O que aconteceu? Napoleão Bonaparte decretou invasão à Inglaterra. Então, Dom João VI e toda a sua família veio aqui para o Brasil. E também veio, desde sua família, também ministros, entre outros. E também em outubro de 1807, Inglaterra e Portugal negociaram a transferência da família real, né? Então a Inglaterra fez um comboio de proteção a Portugal, com as tropas, grandes tropas, tal, e babababam. E mais a família real, mais 10.000 pessoas partiram do porto de Belém, em Lisboa, e chegaram no Brasil. Os navios partiram com joias, louças, mapas, arquivos oficiais e moedas. No dia 24 de janeiro de 1808, a embarcação que conduzia o príncipe regente, Dom João, atracou em Salvador. Então, gente, vamos entender primeiro o que é ser um príncipe regente. É um membro da realeza que comanda um país, mas não é um monarca. O Dom João só se tornou um príncipe regente em 1792, porque a mãe dele, a rainha, tinha enlouquecido totalmente. Ela tinha perdido totalmente a noção de tudo, né? Ela ficou louca. Resumindo, ela ficou doida, ficou lelé da cuca. Então ele teve que assumir o lugar dela. Em 1818, ele assume o lugar da mãe dele, e que foi 2 anos após a morte da rainha, e recebeu como Dom João VI. Por enquanto é só Dom João. Vou falar Dom João VI porque os dois são certos. Mas até aqui, 1808, ele é considerado Dom João. Ok? Vamos apelidar dele de Dom João. Ele atracou pela primeira vez em Salvador. Uma família real europeia pisava em solo americano pela primeira vez. Dia depois,
Dom João assinou o decreto que abriu os portos brasileiros ao comércio com as nações amigas. O que é isso? Antes, o Brasil só podia fazer comércio com o Portugal. O que é isso? É o exclusivo metropolitano, ou pacto colonial. Só que o pacto parece que é um acordo. Só que não é um acordo, eles são obrigados. Então, eles se viram obrigados e terminou isso. Então, ao abrir os portos, o príncipe cumpriu o acordo feito com a Inglaterra, pelo qual estava se comprometida a escoltar a corte do Brasil para o Brasil, não do Brasil, para o Brasil, em troca de fins das restrições comerciais aos produtos ingleses. Para completar essa aliança, em 1810, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegação, que concedia imposto, vamos dizer, uma tarifa, um imposto baixo para a Inglaterra nas exportações inglesas. E a abertura dos portos decorreu também a ocupação de Portugal pelas tropas francesas. Com o território invadido, os franceses não teriam como abastecer o Brasil com produtos europeus, nem como exportar os produtos coloniais por meio de Portugal. Assim, a Carta Régia de 1808 autorizou a entrada no Brasil de produtos transportados em navios portugueses ou nações amigas de Portugal. O mesmo valia para produtos que deixassem a América Portuguesa para o Brasil. A abertura dos portos significou o fim do comercial metropolitano, ou seja, o exclusivo comercial metropolitano, pacto colonial. Acabou com isso. Entenderam? Bom, mas uma coisa aconteceu, de fato, que é o quê? De uma colônia vira uma monarquia portuguesa, porque é a sede. Porque Lisboa era a sede. Muda para o Rio de Janeiro. Peraí, eles vão atacar em Salvador? Calma. Em 8 de janeiro de 1808, menos de um mês, tá? Que é onde eles atracam pela primeira vez. Eles vão até Rio de Janeiro, a capital da colônia. E eles também pararam para homenagear a família real. Ao som de sino, tiros de canhão, autoridades da América Portuguesa, além de nobres, já haviam desembarcado. Receberam os ilustres visitantes diante dos olhos curiosos da multidão que ali vivia e acompanhava com os festejos. Aos poucos, a colônia transformou-se em sede de administração portuguesa, repartições que cuidavam das finanças, do comércio, da agricultura e de outros serviços foram transferidas para a cidade do Rio de Janeiro. Mas tinha um problema. O Rio de Janeiro era uma cidade insalubre. Não é a cidade que a gente conhece hoje. Quer dizer, ainda é insalubre, né? Por causa de assalto. Né? Mas eu digo insalubre a ponto de cheirar a cocô. Isso mesmo, cheirar a merda. Vamos dizer assim, mais simples. Cheirar pedido. Então, eles fizeram umas mudanças na cidade para transformar numa cidade legal, tipo, respeitada. O que eles fizeram? Os córregos eles foram canalizados, as ruas tiveram iluminação e muitos aterros e estradas foram construídos. Em 1808, criou-se a imprensa régia, o Real Horto, que é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro de hoje em dia, e o Banco do Brasil, que por sinal é o mesmo banco, tá? O Banco do Brasil é esse banquinho que fica assim, é o Banquinho do Brasil, que por sinal é importante, tá, para a história do país bastante. Tem até a ver com a abdicação do Dom Pedro, que já tem um vídeo aqui falando sobre isso. Então, depois foi fundada a Real Biblioteca, a atual Biblioteca Nacional, que também fica no Rio de Janeiro. Em 1818, o Museu Real surgiu, atual Museu Nacional. Sim, o que foi atingido por um terrível incêndio em 2018 e perdemos quase tudo de lá. Foi uma tragédia. Dom João também trouxe ao Brasil a missão artística francesa, que foi trazer
pintores franceses para cá, tá? Isso aqui a gente não vai entrar em muito assunto, mas é interessante. Então, gente, tem um negócio. Portugal se ferrou, não Portugal, né? Dom João VI se ferrou. Por quê? Napoleão perde na Europa, então as potências europeias se reúnem no Congresso de Viena, que durou entre 1814 e 1815, um ano, e determinaram que com as monarquias destituídas por Napoleão reassumissem o trono. Como as resoluções em Viena só reconheciam Lisboa como sede do governo português, ou seja, o governo português ele só tinha sede em Lisboa, não no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, mas Dom João ele não planejava retornar a Portugal. Ou seja, ele gostou daqui. Ele gostava do Brasil. Então, a solução encontrada pelo príncipe foi elevar sua colônia americana em dezembro de 1815 à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Essa mudança oficializava a nova organização de monarquia portuguesa perante as demais nações europeias e o fim da divisão metrópole-colônia, já superada na prática pela abertura dos portos, em 1808. A medida também reforçou a importância do espaço americano no conjunto do Império Português e deu uma nova dignidade à política ao Brasil. A decisão de Dom João em permanecer no Brasil também relevava um temor: seu retorno a Portugal poderia levar à desintegração do Império Português e à substituição no Brasil do regime monárquico para uma fragmentação territorial do caráter republicano. No Nordeste, ocorre uma rebelião no Nordeste. O Nordeste, fazia séculos anteriores, ele desfrutou de riqueza e privilégios. Só que, no século XIX, nesse período, a região passava por uma grave crise econômica, causada principalmente pelo declínio das lavouras de exportação. Além disso, a população estava descontente com o controle que os portugueses exerciam sobre o comércio e os altos cargos administrativos, e com a sobrecarga de impostos cobrados do governo sediado no Rio de Janeiro após a transferência da corte para o Brasil. A combinação desses fatores elevou a Revolução Pernambucana de 1817. Padres, artesãos, militares e juízes, proprietários de terra e outros setores sociais tomaram o governo de Recife e proclamaram a República. O movimento instalou um governo provisório inspirado no Diretório da Revolução Francesa e propôs a elaboração de constituição que expressasse princípios de liberalismo, a liberdade de imprensa, a soberania popular e a tolerância religiosa. Porém, não havia unidade entre os revoltosos. Os pobres queriam conquistar a igualdade, enquanto as elites buscavam a autonomia política. O movimento atingiu Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas. Porém, após mais de 2 meses, o governo do Rio de Janeiro, com apoio da Bahia, retomou o controle de Recife e reprimiu com violência revoltosa. Apesar da derrota, a Revolução Pernambucana representou um duro golpe à monarquia. Para alguns estudiosos sobre o evento, a Revolução Pernambucana apresentou aos olhos do mundo o acontecimento fundador do Brasil, que passou a ser percebido não mais como colônia, e sim como nação independente de Portugal, mas mesmo estando longe ainda da independência. Só daqui a 7 anos, tá? Aqui. E agora, a independência do Brasil, que a gente irá aprender no próximo vídeo. Falou!